Olá, bom dia. No dia 25 de novembro de 2015, os técnicos administrativos da UFRN foram às urnas para eleger a nova direção do Sinteste-RN. Com uma diferença de 202 votos, a chapa 1 intitulada Reconstrução pela Base foi a mais votada e irá comandar o sindicato pelos próximos 3 anos. Para falar sobre o futuro da entidade, eu converso com Manuel Euflauzino e Aparecida Dantas, que dividem a coordenação geral do Sinteste-RN. Bom dia, Euflauzino, bom dia. Bom dia. A chapa intitulada com propostas que a gente passou aqui do nosso programa também, que se foi colocada para todos os servidores técnicos administrativos e também para a sociedade, como é um programa que atinge a sociedade norte-riograndense. Essa nova direção que tomou posse dia 15 de dezembro agora, do ano passado, em 2015, como é que é composta a direção do Sinteste e o que os servidores devem esperar dessa nova administração? Vamos começar aqui com as mulheres primeiro. Ai, que bom. Bom dia a todos os telespectadores, aos nossos servidores técnicos administrativos que nos assistem nesse momento. Dizer que a nossa direção é formada por 23 componentes, umas pessoas que nós escolhemos, que temos uma confiança de parceria na instituição, que a gente entende que são servidores valiosos e que, assim, existem muitos coordenadores que são do interior, que nós demos prioridade também ao pessoal do interior, o pessoal de Caicó, dos Séries, de Santa Cruz, que são também os nossos coordenadores. E nós nos propomos, construímos o nosso programa em cima da reconstrução da nossa entidade, que inclusive o nome é Reconstrução pela Base, porque nós entendemos que nós temos como fazer um bom trabalho na nossa entidade, Então, nós fizemos essa composição e tem os companheiros da área de saúde também, que nós entendemos que a área de saúde para nós também é uma área que precisa ser revitalizada, porque a gente tem várias situações lá, vários problemas sérios, e foi pensando na nossa categoria que nós compomos essa chapa chamada Reconstrução pela Base e ganhamos a eleição. Euflauzino, e aí as propostas que foram colocadas, o que é a base no qual vocês tanto trabalharam e conseguiram essa eleição, vai receber do Sinteste, da direção do Sinteste? Olha, assim, primeiro, deixa eu agradecer também aquelas pessoas que ainda não fizemos, porque a gente agradeceu aos nossos eleitores, ao pessoal da nossa base, mas nem todo mundo pode ter sido atingido por esse agradecimento, e a gente está agradecendo também a população como um todo, dizendo da nossa responsabilidade com relação a esse rumo novo que o nosso Sinteste está tomando. E aí, as nossas propostas, como a Aparecida acabou de dizer, construímos uma chapa que é composta por 23 servidores da universidade, e o importante nisso é que tem alguns servidores que são novos, sem chegar na universidade, com muita disposição para tocar essa nossa luta em cima das propostas que apresentamos. Durante a campanha, passamos nesse programa, as duas chapas apresentaram as suas propostas de trabalho, e aí nós vamos cumprir a nossa fielmente. E é lógico que, como a conjuntura é dinâmica, vai aparecer novos desafios e nós estamos preparados para superar essas dificuldades que a conjuntura pode estar nos colocando. Aparecida, o Sinteste tem digamos assim, uma base grande, que tem o Sinteste, tem aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, também tem a UFERSA lá em Mossoró, a UFERSA, UFERSA tem essa conotação da linguagem, mas a nova direção do Sinteste tem uma proposta, ou tem uma meta de buscar novas filiações, e como o Euflauzino falou, tem gente nova na direção do Sinteste, e buscar essas pessoas, buscar as pessoas que estão entrando, ou que já estão na universidade, mas que ainda não têm uma sintonia maior com o movimento sindical? Sim. O nosso projeto, em relação à questão dos nossos sindicalizados, nós vamos, sim, buscar os servidores que entraram agora na universidade, que ainda não têm ainda o conhecimento da importância do Sinteste, da entidade sindical, porque hoje nós somos um dos sindicatos mais respeitados no estado do Rio Grande do Norte, mais reconhecido devido à nossa luta, à nossa credibilidade. Então, a gente vai buscar os nossos servidores, sim, mostrar para eles, fazer o trabalho de conscientização,
né? Porque é através da conscientização que a gente consegue realmente fazer com que as pessoas entendam que o Sinteste é o único instrumento de luta que nós temos dentro da UFRN e a UFESA, né? Então a gente vai fazer esse trabalho de sindicalização e ressindicalização para aqueles que se desfiliaram, né? Nós vamos buscar também resgatar esses servidores que se desfiliaram nesse período agora, que nós estamos fora da direção, porque a gente entende a importância de ele estar junto conosco, porque o Sinteste não é só uma direção, o Sinteste é toda a categoria da UFRN e da UFESA. E nós vamos fazer sim esse trabalho de formiguinha, porque a gente entende que é necessário chegar para cada um e mostrar a importância do nosso sindicato. Eu falo assim, é aquela questão, houve uma eleição, 2 chapas concorreram, vocês ganharam com 202 votos, houve pessoas que votaram lá na outra chapa, e é importante que essas que votaram na outra chapa também permaneçam na integração do sindicato. Às vezes o cara diz, não, me chateei, vou me desfiliar porque foi a outra chapa que ganhou. E é importante dizer que essa pessoa, os companheiros que votaram na outra chapa, dizer que venham são mais fortes também, porque se um sindicato for só de uma parte de servidores, não toma-se um corpo todo e a força não se torna tão grande, não é isso? Isso. Assim, a gente sabe que o momento da política, o momento da campanha, coloca situações de desavença. Tem pessoas com determinadas propostas ou fala que atingem o outro, também não sem querer. Mas esse momento passou, a gente entende que a parte mais importante do sindicato são os sócios. Então, o sindicato existe em função deles. A direção, somos agora nesse momento uma equipe que está passando pela direção do Sinteste. Daqui a 3 anos haverá novas eleições, poderemos continuar ou não, e aí, mas a importância disso tudo é que o Sinteste, como ferramenta de trabalho ou ferramenta de defesa dos direitos dos trabalhadores, é de todos. Então, todos precisam estar presentes nesse sindicato. A luta é única, porque a conjuntura é uma conjuntura cruel contra os trabalhadores. Então, parecido, tem essa consciência política que tem que ter, mas vocês, antes da eleição, vocês tiveram uns projetos, algumas propostas, e aqui se coloca na área de comunicação. Que projetos são esses que serão colocados? Na comunicação, que hoje nós temos até na internet, nós temos o Twitter, nós temos o Facebook, e essa comunicação também é importante, não é isso? Sem sombra de dúvida, né? A comunicação numa instituição, no movimento sindical principalmente, né? Ela é fundamental, né? Sem comunicação a gente fica praticamente, não avança, né? Então a gente tem os projetos na área de comunicação de melhorar os que já temos e revitalizar, rebuscar novamente a gente voltar com o nosso boletim impresso, né? O nosso jornal impresso que a gente tinha, e foi parado, né, nessa atual direção que está aí, e nós vamos resgatar isso porque a gente entende que a maioria dos nossos aposentados precisa, né, ter esse jornal impresso, porque a gente também não sabe qual a maioria desses aposentados que tem acesso às redes sociais, né, e nós vamos sim retomar a questão do nosso jornal impresso e melhorar já os projetos que a gente tem em andamento, né, é isso. Como dizia o velho guerreiro, quem não comunica se trumbica, né? Exatamente. Onde a comunicação não chega, as pessoas ficam sem saber. É e exatamente falando sobre essa questão dos aposentados e pensionistas, quais são as políticas que serão voltadas para eles? Olha, a questão dos aposentados e pensionistas, o que a gente tem de levantamento é que eles estão muito ausentes do Sinteste, da universidade, são pessoas que ficaram, assim, de certa forma, esquecidas, né? E na nossa gestão, nós temos os projetos e propostas de trazer os nossos aposentados e pensionistas de volta. Porque a gente entende que eles são, né, a base maior dos sindicalizados que nós temos, os aposentados e pensionistas. Então, e são pessoas que deram uma vida para a instituição e que a instituição não valoriza os aposentados como deveria, a UFRN e a UFESA, né, de se dar do modo geral. E nós do Sinteste temos essa obrigação e esse dever moral de trazer os nossos aposentados para os nossos seminários que a gente fazia, para os nossos encontros, para a gente fazer um intercâmbio com as outras entidades sindicais, aqui no estado ou fora do estado. Então, são esses projetos que nós temos para resgatar os nossos aposentados e pensionistas durante o tempo que nós vamos passar lá e, com certeza, eles vão ser muito valorizados e muito reconhecidos. Bom, serão, digamos assim, terão voz ativa
dentro do sindicato. Nós vamos para o pequeno intervalo e voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a nova direção do Sinteste RN, com a presença de Manuel Euflauzino e Aparecida Dantas, ambos coordenadores gerais do Sinteste RN. A Aparecida terminou na última pergunta, eu vou fazer agora para o Euflauzino, sobre a questão da transparência do sindicato, que hoje é uma pauta que não é só no sindicato, mas você vê na política que é uma falta de transparência, principalmente nacional, que é incrível, mas o sindicato tem que dar, digamos assim, essa colaboração e esse exemplo para a categoria, principalmente para a categoria lá na universidade. Como é que você feita essa questão da prestação de contas, a transparência para o servidor, para que ele saiba que aquela contribuição que ele está dando mensalmente está sendo bem aplicada? Bom, assim, isso vai ser fundamental para a gente resgatar a credibilidade do nosso sindicato. E aí, a Aparecida já citou numa fala anterior que a pretensão de resgatar o nosso jornal escrito. Isso. E aí, dentro do jornal vai ter a prestação de conta, ou todas as atividades que estão pendentes ou que venham a estar programadas para acontecer dentro do centro jurídico ou trabalhista ou atividade do dia a dia do sindicato. Então, a gente vai estar em cada jornal com a prestação de conta e todas as demandas ali colocadas para os servidores terem esse conhecimento, esse acesso. E dentro do jornal, a gente vai abrir um espaço para a comunidade também participar, entendeu? Dando sugestões, cobrando, fazendo crítica, mas a gente principalmente quer sugestões para a gente melhorar o nosso dia a dia na direção do sindicato. Isso é importante, né, Aparecido? Você dizer àquele servidor que está pagando aquela mensalidade, que às vezes ele paga e diz para onde vai. Isso. Né? Para onde é investido, que eu não vejo. Que às vezes ele tem toda uma acessibilidade, uma assessoria jurídica, as lutas, as caravanas, tudo, e ele não vê o que está sendo aplicado. E isso aí é bom para que ele possa ver realmente que meu dinheiro está sendo aplicado e eu recebo depois, né, com questões salariais e tudo mais. Verdade. A transparência acima de tudo, né? Então, a gente precisa resgatar essa credibilidade do sindicato, né, como já foi falado por Euflauzino, e a gente entende que é através também da transparência, porque realmente o servidor questiona onde é que está sendo aplicado o meu dinheiro, né? Então, a gente, com a transparência, a gente com o jornal e também no site, que a gente tem que divulgar nos meios de comunicação que a gente tiver acesso, que são nossos, o sindicalizado, ele vai ficar sabendo onde é que está sendo aplicado o dinheiro dele e como está sendo aplicado, né? E aí ele também pode questionar, pode criticar, pode fazer as sugestões que for necessárias. Mas a transparência é fundamental. Quando se mexe no bolso, né, todo mundo complica. Né? Uma proposta da chapa, agora da direção do sindicato, seria a direção itinerante. O que é isso? Vai estar hoje aqui em Natal, vai estar na UFESA, em Caicó, em outros pontos? É verdade. O nosso projeto de direção itinerante é justamente isso. É o sindicato, é nós que fazemos essa direção. Nós temos que ir aonde a base está. Nós temos que fazer as reuniões, né, com a base nos setores, nos centros, no interior, para ouvir a base, né? Porque a base é que é o nosso sustento da direção e do sindicato. E se a gente não sai de dentro do sindicato, se a gente não vai até a base, nós não vamos... Dentro de quatro paredes, dentro de quatro paredes, né, se burocratizando, a gente não vai conseguir avançar nos nossos projetos, né? Que a gente tem que fazer os projetos voltados para a nossa base. Então, nós temos esse projeto de direção itinerante justamente para fazer as reuniões nos setores, andar a UFESA, andar o FRN e, enfim, andar onde a nossa base está para ouvi-la. Escutando aqueles que estão lá embaixo, que você realiza uma boa administração. Como diz o compositor, né? O artista tem que ir onde o povo está, mas aqui, nesse caso, o sindicato tem que ir onde sua base está. E eu, durante a campanha, fiz visita na UFESA, no campus em Angicos, Caraúbas, Pau dos Ferros, e as pessoas realmente indagavam com relação a essa nossa proposta. E nós vamos logo estar nas próximas reuniões definindo o calendário de visita em cada interior. Então, a gente tem naquelas de maior abrangência de trabalhadores, a gente vai fazer a reunião completa. Tá? Então, um pouco menor, a gente faz reunião do setor. Agora, a reunião de direção, por exemplo, na UFESA, a gente quer fazer a reunião de direção lá, para o diretor de lá, que nós temos um diretor da chapa que é da UFESA, mas também a base participar daquela reunião de direção, opinando ali na hora e cobrando. Que é para a gente, a partir dali, assumir compromissos e, lógico,
cumprir essas nossas promessas ou os nossos compromissos junto à base que nos elegeu, né? Um sindicato sem luta não é um sindicato, né? Verdade. Tem que estar sempre pretende que o Sinteste pretende lutar pela paridade entre os conselhos da UFRN e a UFES e qual a importância disso? Bem, eu com precisão vou falar, né, sobre essa questão dos colegiados, até porque já fui conselheira por quase 6 anos e vejo que a falta de democracia dentro da UFRN é gritante, né? Porque onde a gente tem um colegiado superior formado com mais de 70% de docentes e 3 técnicos administrativos, a gente não pode dizer que isso é democracia, né? Então, essa questão da paridade, ela é fundamental, né, para nós, técnicos administrativos, para a nossa categoria. E nós vamos, sim, continuar lutando, fazendo as nossas intervenções, junto à administração central, porque nós entendemos que é possível, sim, né, implementar a paridade. Porque se nós vivemos dentro de uma academia, que forma opinião, né? Então, a gente entende que nós, técnicos administrativos, como somos um segmento da universidade, e um segmento bastante enorme, né, bastante representativo, então essa questão da paridade não é uma qualquer coisa, não é uma coisa menor, né? É uma coisa muito importante para a nossa categoria. Sinal, né? É questão de justiça até, né? Sim, isso, e é a questão de justiça, como você está falando. Então, essa questão da paridade é uma questão também da ordem do dia, que também nós vamos, junto com a nossa categoria, lutar para ver se o que a gente vai conseguir avançar, né, nessa questão. E aí a gente também já tem até uma questão na UFES em relação também a essa questão da paridade, que também está na ordem do dia lá. Né, lá é a questão do voto paritário e é uma questão também que nós estamos incorporando essa luta, porque a gente entende que é importante avançar nessa questão que realmente ficou muito esquecida, digamos assim, né? Então, a questão da paridade, a questão da nossa representatividade, seja lá em qualquer conselho, em qualquer instância da universidade, nós temos que avançar nessa questão e ocupar os nossos espaços, né? É isso que a gente entende e é por isso que a gente vai lutar. Isso aí se torna, digamos assim, onde não se há paridade, um pensamento de uma corrente de maioria toma conta e atropela, digamos assim, ou fazendo aqueles que são menores e que têm, digamos assim, uma divergência de pensamento. Isso, a gente acompanha os nossos representantes nos colegiados, e aí, por exemplo, no CONSAD, são apenas 3 representantes dos técnicos. Tem algumas propostas que a gente entende justas, a gente entende necessárias para os trabalhadores, mas superada pela maioria e é gritante. Pela maioria, digamos, democrática assim, mas entre aspas. O interesse fala mais alto. Nesse momento, o interesse fala mais alto e aí é lógico que toda aquela maioria que está, consequentemente, assumindo postura favorável à administração, então passa tudo aquilo que eles querem. Um rolo compressor. O rolo compressor. Os nossos representantes técnicos sofrem, esperneia, grita, mas são superados. Raramente a gente consegue aprovar uma proposta. Isso aprova quando isso é consenso entre todos, porque não há um debate. Na hora do debate, na hora do voto, os técnicos saem derrotados naquele colegiado ali. Bom, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Eu deixo até uma pergunta para a Aparecida responder no próximo bloco, que foi uma proposta de campanha e que eu acho que é até interessante para se colocar. Seria uma ouvidoria do Sinteste. Nós voltamos daqui a 30 segundos. Continue aí. Estamos de volta com o Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a nova direção do Sinteste RN, com a presença de Manuel Flauzino e Aparecida Dantas, ambos coordenadores gerais da entidade. A pergunta anterior, do bloco anterior que eu deixei, Aparecida, foi sobre a questão da ouvidoria. O que é importante na ouvidoria que o Sinteste? Seria a ouvidoria seria escutar realmente o servidor para apurar alguma coisa, ou alguma proposta, ou algo para melhorar na direção do sindicato? Com certeza, né? A ouvidoria é um canal, uma proposta nossa de implementar, e nós vamos implementar, sim. É um canal aberto com a categoria, é uma coisa, assim, fantástica, né? Porque quando nós pensamos na ouvidoria, né? Quando a gente estava elaborando nosso programa, é uma coisa nova e que a gente vai realmente saber e ouvir o nosso sindicalizado, né? Naquilo que realmente está acontecendo e naquilo que a gente pode intervir, né? Então, acho que a ouvidoria é uma coisa, assim, fantástica, né? Dentro do nosso programa, para a nossa categoria.
Porque através da ouvidoria também a gente vai ter como saber realmente o que está se passando com a nossa categoria dentro das universidades, né? Da UFESA, dentro da UFRN. Porque agora, nesse período da campanha, nós andamos muito dentro da UFRN, né? Andamos muito, muito, e nós vimos, assim, problemas estarrecedores, né? E até o servidor não tem aonde falar. Né? E tendo ouvidoria, vai ter aquele órgão específico para que ele possa, digamos, denunciar, sugerir, perguntar. Verdade. Então, a gente entende, por esse lado, que a ouvidoria é importante e ela vai funcionar sim, e nós vamos estar sempre atentos a essa questão das denúncias que vão chegar, vamos fazer estudos sobre isso, né, sobre tudo que vai chegar, analisar com muito carinho, e ver até onde a gente vai atuar nessas questões que a gente vai receber da ouvidoria. Porque, como eu estava falando para você, são problemas estarrecedores que existem dentro da universidade, desde a condição da falta de condições de trabalho até a questão do assédio, que é uma questão assim efervescente mesmo dentro da universidade, né, que a gente tem uma pergunta que se coloca aqui, a questão do assédio moral. O Sinteste vai continuar trabalhando e contribuindo para combater isso? É isso mesmo. Então, é através da ouvidoria que também a gente vai ter essa oportunidade de ouvir a nossa categoria, né? Então, é de suma importância a implementação de uma ouvidoria no Sinteste. Essa questão do assédio moral que a senhora colocou é muito palpitante. Às vezes as pessoas veem muito a questão do serviço privado, né, do patrão, e se coloca muito dentro da Universidade Federal, dentro do órgão público como um todo. Há essa perspectiva e há esse combate do sindicato em fazer com que o servidor denuncie que realmente que há de um chefe que está sendo maltratado, digamos assim. Tem sim. Inclusive, na administração anterior a essa, aí eu vou citar o Sandro Pimentel, hoje vereador da cidade de Natal, foi coordenador do Sinteste, o Sinteste teve o cuidado de preparar uma cartilha onde orientava a questão do processo de assédio moral, certo? E aí nós pretendemos sim fazer esse combate ao assédio de forma bem firme, e nós encontramos e existe muito. Por exemplo, eu vou colocar um processo gritante que, com a chegada da EBSER nos hospitais universitários, os trabalhadores do regime jurídico único ficaram sem ter um processo, um espaço, onde onde os representados se encontram. Por exemplo, a maternidade e o hospital não tem um departamento pessoal. Então, qualquer trabalhador do RJU vai buscar as suas informações com o pessoal da EBSER que não sabe nada e não consegue orientar nada. Então, assim, fora isso, ainda tem alguns gestores da EBSER que estão assediando moralmente os trabalhadores do RJU, certo? E aí, só voltando um pouquinho na questão da ouvidoria, que vai ser um espaço a mais onde os trabalhadores vão estar colocando essas dificuldades, porque nós vamos estar também naquele processo de reunião setorial, ouvindo o trabalhador ali, naquele espaço, buscando junto com os trabalhadores entender o problema e juntos arranjar uma solução. Se não é imediato, se passa por uma gerência ou se tem que trazer para a reitoria, esse caminho nós teremos que fazê-lo. Então, reuniões setoriais, o espaço da ouvidoria e o compromisso do Sinteste em tentar encontrar solução para os problemas. Imediato a gente não vai conseguir, lógico, porque sabe que não dá para fazer mágica, mas a gente vai estar buscando a melhor solução para todos os problemas que a gente vai encontrar pela frente, que são muitos. Por isso que até o servidor se sente, às vezes, numa situação, se sente que não tem quem o escute, verdade, não tem quem o represente, e aí, o que eu faço? Daí fica naquele limbo, naquela situação, em que ele sofre e sofre calado, e não tem quem possa representar. E essa proposta de ouvidoria é um canal a mais para que você possa desenvolver. Mas falando sobre as lutas dentro da universidade, também há uma luta antiga do próprio sindicato, que é a questão da redução para as 30 horas, né, que é a briga que há entre a administração central, o sindicato continua essa luta, junto com a FRN e a UFESA? Sim, sem sombra de dúvida, né? Até porque a gente sabe, né, até então, que o projeto das 30 horas, da comissão que foi criada para as 30 horas, para estudar as 30 horas, ele se encontra parado, né? Então, nós vamos retomar essa questão, sim, porque é importante. Já tivemos agora recentemente na UFESA, que lá já foi criada a comissão para implementar, para estudar essa questão dos turnos contínuos. E na universidade, aqui na UFRN, já existe os turnos contínuos,
entendeu? Agora, nós temos que lutar, avançar na questão para que seja implementado para todos. Para toda a universidade. Para toda a universidade, mas já existem setores que já trabalham nos estudos contínuos e está dando certo. Então, se dá certo, já está passando por essa experiência e está dando certo, então agora chegou o momento de ser implementado para todos, né? Então, essa bandeira de luta nossa, ela é, assim, uma das primeiras bandeiras de luta vai ser a questão dos estudos contínuos, sim. Vamos continuar lutando, vamos buscar, conversar com o pessoal do IFRN também, que tem essa luta, que a gente entende que é importante juntarmos, unirmos força nesse momento, que somos todos servidores públicos federais, né? E sim, vamos resgatar o nosso projeto, que foi engavetado, vamos conversar com a administração central, vamos levar para a nossa categoria, porque na nossa campanha agora era o que mais se falava nos setores, a questão da redução dos turnos, os turnos contínuos, porque é importante até para a gente se qualificar. Porque tem pessoas nossas, companheiros nossos que estão fazendo mestrado, mas fica sem ter o tempo suficiente para estudar, fica sobrecarregado, tem que trabalhar, aí não tem tempo para estudar. Aí faz uma coisa alinhavada, né, que não faz uma coisa assim com qualidade, né? E aí também tem que pensar nas nossas qualidades de vida, também, né? Que a gente, quer dizer, nós cada vez mais, a gente está ficando mais idoso, e a gente precisa também ter um espaço para qualidade de vida, para nós, até para a questão da saúde, né? Para viver também, né? Nós estamos terminando o nosso programa, temos um minutinho, vou passar 30 segundos para o Fazini e 30 segundos para a Aparecida para dar suas considerações finais nesse ano que começa agora, desse 2016. Tá. Então é só novamente agradecer a todos que confiaram na nossa proposta, nos colocar como representante dessa nossa categoria e dizer que pode confiar que o que tiver no alcance do Sinteste, nós estamos comprometidos a buscar sendo direito, buscar o direito. E também cobrando os deveres dos nossos associados, porque ninguém vive só de direito, né? Direitos e deveres, e aí, acima de tudo isso, é dizer que o nosso compromisso será cumprido. Aparecida, e ainda dizer uma observação, 40% da nova gestão são mulheres, né? Sim, isso que eu ia falar, né? É verdade. Né? Isso foi um diferencial da nossa chapa, da composição da nossa chapa. O crescimento da participação das mulheres, isso assim me deixou assim de uma forma assim gratificante e um avanço. Isso é um avanço muito grande no nosso sindicato, essa participação das mulheres, né? Porque nós temos uma pauta específica, né, direcionada para as mulheres trabalhadoras da UFRN e da UFESA, e que nós vamos lutar sim por essa pauta específica nossa, né, porque a gente entende que é importante, né, e também lutar também contra as opressões, né, que existem no nosso meio, essa questão das opressões, e quem sofre mais são as mulheres, né, porque é uma questão cultural, mas é uma questão que a gente precisa trabalhar, essa questão de dizer que chega de opressão em relação às mulheres, em relação à questão das minorias, né, e a gente, com certeza, nós, com o quadro que nós temos na nossa chapa, nós vamos, na nossa direção, aliás, na chapa já é direção, né, na nossa direção nós vamos avançar nesse quesito que é muito importante, a questão da participação das mulheres e das nossas pautas específicas, né. Manuel Flauzino e Aparecida Dantas, ambos coordenadores gerais de Sinteste, obrigado pela sua presença aqui no Diálogo Plural. Obrigado, e estamos sempre à disposição. E vamos à luta. Se você quiser mais informações sobre o Diálogo Plural, acompanhe as atualizações no nosso Twitter, que é @SintesteRN, no nosso site, que é o www.sintesteRN.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. Até o próximo domingo. Esse é o Sinteste, sempre presente na luta.